Estamos na linha com André Marcília Santos, advogado da revista Cruzoé e do site O Antagonista. Boa noite, André Marcília Santos. É um prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe. Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Doutor André Marcília, como é que o site e a revista receberam essa notícia de recuo do ministro Alexandre de Moraes em relação à censura e no que isso interfere na ação movida pelo site e pela revista no Supremo Tribunal Federal contra a censura? Veja, nós, claro, recebemos com alegria, na verdade nós estávamos absolutamente convictos de que haveria uma decisão favorável a nós, nas nossas ações que estavam com o ministro Fachin, mas sem dúvida alguma é importante que o próprio ministro Alexandre de Moraes tenha visto a necessidade, inclusive, de, digamos assim, dar esse passo atrás que, em termos institucionais, para o Supremo, são tantos passos à frente. E a multa de R$100 mil, afinal, saiu ou não saiu? E agora com essa decisão, ela cai ou não cai? Pois é, a decisão ela não faz menção expressa a isso, mas é do nosso entendimento que a multa é acessória, né, a censura que havia sido imposta, e ela vai também restar prejudicada. E o Alexandre de Moraes quer uma investigação sobre a divulgação do documento que embasou a reportagem. Ele escreve na sua decisão: a documentação solicitada à Polícia Federal foi enviada via Sedex, tendo chegado hoje ao meu gabinete para conhecimento. Como a gente comentou aqui no primeiro bloco, ele reconheceu que esse documento existe. Como é que o site e a revista se posicionam em relação a isso? Isso é algo que já não tem nada mais a ver com o veículo, é uma investigação independente? Como é? Pois é, esse é um ponto que, enfim, ainda está também nebuloso, porque nós não tivemos acesso aos autos desse inquérito. Então, só sabemos dessa menção por conta da decisão dele. Mas eu não tenho dúvida de que isso também não será alvo de nenhum tipo de, digamos assim, de tratamento por parte do ministro, porque, primeiro que, enfim, nós sabemos todos, vocês jornalistas sabem muito melhor a importância do sigilo de fonte, e o que importa é que o documento é um documento de interesse público, isso já é suficiente. Essa questão sobre ter ido ou não à PGR, ter estado aqui ou ali o documento, o fato é que o documento é verídico, é de interesse público, e isso deve bastar. É lamentável que hoje em dia ainda nós tenhamos de mencionar artigos e princípios expressos da Constituição como se eles fossem ilustres desconhecidos, né? Como se fosse um desafio defendê-los. É lamentável que isso ocorra, mas nós o faremos até o último momento. Exatamente. O ministro tentou fazer parecer que a censura não foi censura. José Maria Trindade, sua pergunta para o advogado da Cruzoé e do Antagonista. Eu gostaria de saber, doutor, duas coisas. A primeira é se haverá uma reação aí jurídica, evidentemente, né, da Cruzoé e o Antagonista sobre a responsabilização do ministro que cometeu essa barbeiragem constitucional. Por outro lado, eu tenho uma dúvida: como falou aqui o general Paulo Chagas, de que tentou acesso ao processo em que ele foi alvo da operação e não conseguiu. Como é um processo sigiloso, um inquérito sigiloso e tão sigiloso que as partes não têm acesso? Agora, vocês são parte do processo, né? Vocês estão sendo investigados e foram até condenados na censura, condenados pelo ministro. Então, e não têm acesso a esse sigiloso inquérito? Pois isso é uma das facetas desse caso, né? Inclusive o Supremo tem uma famosa súmula vinculante, a súmula número 14, que franqueia que isso não ocorra. No entanto, novamente, né, nós tivemos nesse caso diversos enfrentamentos, infelizmente, a posicionamentos
consolidados, pacificados, cristalinos por tantos anos da corte, tudo isso, de alguma forma, teve de novo de ser enfrentado, debatido, como se nada houvesse sido feito antes ou sido trabalhado pela corte por tantos anos para que houvesse essa solidificação. Então, nós estamos, de alguma forma, isso é o passo atrás que foi dado, né? Mas a discussão sobre isso, né, e sobretudo essa revogação, creio que possa nos levar a um passo amplo adiante por conta da discussão, inclusive, suscitada de amplitude internacional, inclusive. Augusto Nunes. Doutor, eu acho que é uma opinião pessoal, né? Eu queria ver o que o senhor acha disso. Eu acho que os dois ministros sabiam perfeitamente que estavam cometendo uma ilegalidade, porque não posso acreditar que eles desconheçam artigos da Constituição que são conhecidos aí de meio mundo. Acho que qualquer estagiário de advocacia sabe disso. O que o senhor acha? Por que eles agiram assim? Pois é, é difícil dizer o que nós achamos, inclusive porque nós não tivemos acesso aos autos do inquérito. Então, tudo que pensamos ou possamos pensar a respeito são elucubrações. É claro que nós gostaríamos que esses princípios, como mencionado, Augusto, por você, tão conhecidos, fossem além de conhecidos, fossem aplicados, né? Porque às vezes eles são conhecidos, mas não são aplicados, ou são interpretados de forma desfavorável a quem possui o direito de exercício, né, desses artigos e princípios. No entanto, nesse momento ainda são elucubrações. Nós ainda temos expectativa de que esse inquérito possa ser de alguma forma publicizado e a gente descubra de fato o que houve. Agora, doutor, o Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ele agravou esse ato de censura com algumas acusações mentirosas. E são mentirosas mesmo, o site Antagonista também constatou, eu constatei isso aqui de manhã e à tarde na Jovem Pan. Ele disse, por exemplo, que tudo foi algo orquestrado para sair às vésperas do julgamento em segunda instância, sendo que o julgamento sobre a prisão em segunda instância, que estava previsto para o dia 10 de abril, foi adiado por ele próprio, Dias Toffoli, no dia 4 de abril. E no dia 9 de abril foi que esse documento, citando uma frase do Marcelo Odebrecht que se referia ao Dias Toffoli, foi anexado aos autos da Operação Lava Jato. E no dia 11 de abril é que a matéria foi publicada. Quer dizer, a cronologia dos acontecimentos refuta a acusação do Toffoli, que ainda disse que os veículos querem atingir a instituição como se ele próprio fosse a instituição Supremo Tribunal Federal, que o próprio veículo já repudiou de querer atingir a instituição, dizendo que estava simplesmente fazendo o seu jornalismo investigativo. Agora, o veículo também falou que houve uma calúnia do presidente do STF nessas declarações, que chegou a chamar os veículos de imprensa comprada, começou a fazer especulações sobre agentes internacionais que poderiam estar envolvidos. Quer dizer, retomando o início da pergunta do José Maria Trindade, já há em vista alguma ação contra essas declarações do Dias Toffoli e contra as medidas que eles tomaram juntos, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes? Não, veja, eu até acredito que, de alguma forma, o próprio ministro Toffoli também, de alguma maneira, fez elucubrações nessa palestra dada e creio que enfim, questões que às vezes no quente do momento são ditas. Mas não, nós estamos concentrando e concentramos todas as nossas forças na defesa do levantamento dessa censura. Essa era a nossa prioridade e isso agora sendo obtido, de fato, a gente tendo a formalização desse ato, dessa revogação, isso vai nos dar campo agora para eventuais outras batalhas. Mas não há um pensamento no momento sobre qualquer outra questão, senão o de ver novamente
no ar essas matérias de volta ao debate público, de onde elas nunca deveriam ter saído. Doutor André Marcília Santos, advogado da revista Cruzoé e do site O Antagonista, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite e boa sorte nessa luta pela liberdade de imprensa. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos, foi um prazer.